Olá, gente! Estamos abertas mais uma vez a porta do nosso podcast semanal, o podcast Casa do Garay, um podcast que não é meu, um podcast que não é seu, porque ele é nosso. E toda semana eu trago profissionais do mais alto gabarito, da mais alta qualidade, para enriquecer o nosso conhecimento. Hoje, estou abrindo a porta do Endireitando, que são profissionais do direito, né, de diversas áreas do direito, que vêm enriquecer o nosso conhecimento, seja ele civil, trabalhista, criminal, do consumidor. Hoje eu tô com essa pessoa maravilhosa que eu amo de paixão e ela sabe disso. Fabiane Ximenes, olha a surpresa que eu falei que eu ia fazer para ela. Esse aqui, que é a Ximenes Matos Advogados. Eu fiz uma caneca exclusiva para ela. Já tem uma pro filhote dela ali, que vai fazer aniversário agora, 23 de setembro. João Pedro, parabéns. Que Deus te abençoe, que Deus te enche de bênçãos, ilumine o seu caminho, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa e parabéns pela mãezona que você tem. Muitas felicidades, muitos anos de vida, tá bom? Fabiane, muitíssimo obrigado por estar aqui no nosso podcast. Eu fiquei até sem palavras. Que presentaço. Muito obrigada, Robson. Prazer estar aqui pela segunda vez. Eu me sinto na minha casa, né? Aqui é a sua casa, pra já. Mim, você é o melhor locutor do Brasil. Já te falei isso. Já falou. Pra mim, é a melhor entrevista, né? Onde a gente pode deitar e rolar. Gente, que maravilha. E muito obrigada pelo seu carinho, principalmente com relação ao meu filho, que realmente, né, é uma data muito especial pra gente. E eu só tenho a agradecer, e eu tenho certeza que o seu quarto herdeiro vai chegar com tudo, porque advogado fala herdeiro, não fala filho, né? É verdade, porque já é um possível cliente já, né? Direito de sucessões, essas coisas assim, não é isso? Advogado não fala filho, fala herdeiro. Não, fala herdeiro e cliente. O próximo herdeiro, cliente, né? A Vitória está aqui no nosso estúdio. Feliz de conhecer a Vitória. É uma pessoa incrível, delicada, ela é de uma maturidade também impressionante, né? Organizada, uma querida. E eu desejo assim, muita felicidade, porque você merece muito. Vocês dois. E agora obrigado. Com o fruto de vocês vai ser só bênção, se Deus quiser. Eu falo que sem a Vitória, esse sonho, né, do podcast, esse meu projeto, eu tenho certeza do que eu vou falar, mas não estaria aqui, sabe? Ela que me deu força desde o início, ela que pegou um bloco de notas, ela que botou item por item, me deu força, não faz isso, faz aquilo, você tem que fazer, e depois editou meus vídeos. A Vitória é uma pessoa incrível, eu amo muito ela estar aqui assistindo, então estou aproveitando a oportunidade para falar do meu amor por ela agora, né? Olha. Ela está gestando ali uma semente do nosso amor, que vai ser mais um filho ou uma filha que está vindo aí. Eu vou fazer lá o chá de revelação, vou gravar e vou mostrar para vocês. Doida pra saber. Mas vamos deixar, senão vai acabar me emocionando mais ainda. E eu também. E falar de também. filho, né? Eu sou chorão. Eu também. Eu sou chorão. Eu tô quase um ano sem ver meu filho, você me traz esse presente pra ele, é emocionante, né? Essa Abrir um podcast falando de filho Eu sempre faço minhas canequinhas na Dimona, né? Que é uma empresa que eu conheço a Dimona. Ali no Uptown. E hoje eu falei pra Vitória, eu falei, cara, eu amo tanto a Fabiane, eu tenho uma empatia, sempre tivemos, né? Eu falei, joga uma bola legal dessa. E eu falei, eu vou fazer uma surpresa pra ela, eu vou fazer uma caneca com o podcast Casa do Garay e a Ximenes Matos Advogados. É sua, eu vou usar durante o programa. Sim, que ela vai ficar aqui, em foco, enquanto eu estiver conversando contigo. E no final já tem uma caixinha ali de presente, tem um pro seu filho também. Ai, adorei. O pessoal do escritório vai adorar. E eu vou deixar lá de enfeite. Vai! Assim, aquele negócio que fica rodando. Sabe, enfeite. Podcast Ximenes. Exatamente. Ximenes. Eles vão ficar loucos. Vão adorar. Tá amei, bom? Amei. Muito Olha, obrigada. Se vocês que estão assistindo esse episódio, eu quero uma caneca do podcast também. É só você seguir o podcast Casa do Garay lá no YouTube e lá no Instagram. Tem o TikTok, tem o Kawaii, tem o Facebook. E você bota lá, eu quero uma caneca do podcast, mas tem que marcar 3 amigos. Eu vou ficar de olho, hein? E eu vou sortear, tá? E no final desse mês agora, que tá entrando de outubro, eu vou sortear uma pessoa para vir aqui bater um papo comigo, tá? Contar suas histórias de vida, experiências de vida, histórias de resiliência, histórias profissionais. Então fiquem ligados, sigam o podcast Casa do Garay. Quanto mais gente seguir,
mais a gente vai subir, mais a gente vai crescer. Porque o nosso lugar é lá em cima. E vocês estão comigo, vocês são garaizinhos. Então, os meus garaizinhos seguidores, vamos todos para cima junto. Tá ok? Vamos Fabiane, lá! emocionadíssimo, felicíssimo aqui. Hoje nós vamos falar de direito trabalhista, não é isso? Isso, direito trabalhista. Mitos e verdades do direito do trabalho. E perguntas também importantes. Perguntas, sim. Né? Dúvidas. Eu fiz uma caixinha, eu sempre faço uma caixinha lá de perguntas e respostas. A galera fez umas perguntinhas para mim e eu tenho aqui várias, Sim. tanto das pessoas que elas são em regime de CLT, quanto também de empresários que às vezes ficam na dúvida, né? Como é que eu contrato, se tem período de experiência, se eu tenho que assinar carteira logo de cara. Então, vamos nós aqui, começar do começo. Primeira pergunta. Quais são os direitos trabalhistas básicos garantidos aos trabalhadores pela legislação brasileira? Os trabalhadores regidos, né, pela CLT têm diversos direitos que são amparados pela legislação. Primeiro é a carteira de trabalho assinada, porque ela é o documento comprobatório de que eu tenho um vínculo empregatício. Certo. Então, imediatamente na contratação, independente se começar com um contrato de experiência ou não, a carteira deve ser assinada. Tá? Eu acho, você falando assim, eu acho, e você deve concordar comigo, muita gente acha que primeiro a pessoa começa na empresa, passa por um período de experiência para depois assinar a carteira. Acontece muito disso? Acontece, esse pensamento? Isso é um mito, né? Que as pessoas não, acham é um mito. que as pessoas acham que funciona assim. Não. Todo empregador, a partir do momento que te contrata, inclusive com contrato de experiência, seja de 30, 45 e no máximo 90 dias, ela precisa já ter a CTPS, que é a carteira de trabalho, né, Previdência Social, assinada imediatamente. E hoje a carteira é 100% digital, né, Fabiane? Tem umas empresas que ainda utilizam papel, mas agora é tudo digital porque liga pelo e-social, né? Tá tudo conectado, então tá mais fácil. Inclusive, é aplicado multa para o empregador que não assina a carteira no prazo correto. E eu acho que, além de aplicar multa, o empregador ele corre um risco muito grande, que eu falo que eles deixam um rabinho para trás, assim, tipo, não, eu não vou assinar a tua carteira agora. Um exemplo que eu vou dar aqui. Você vai trabalhar para mim em 30 dias, ou 40 dias, ou 60, seja lá o que for, e eu gostando de você e você se adequando à empresa, a gente vai assinar a carteira. Beleza, vamos supor que nesse meu exemplo, passam uns 45 dias, 60 dias, ele assina a carteira. A vida toda desse empregado, ele vai saber que ele trabalhou aquele período sem carteira assinada, e isso pode virar uma reclamação trabalhista, não pode? Pode virar uma reclamação trabalhista e depois, lá na Justiça do Trabalho, ele vai pleitear todos os direitos e deveres, o que ele deixou de ganhar nesse período em que ele não estava com a carteira assinada. E paga caro, porque esse valor é corrigido, né? Aí o empregado ele vai e fica 5 anos numa empresa, vamos botar até por baixo. Isso daí vem sendo corrigido, um exemplo, como se fosse hoje 2024, desde 2019 vem sendo corrigido. Não, o que acontece? Quando ele é demitido ou pede demissão, ele tem 2 anos para entrar na justiça. Isso. Só que ele só pode pleitear os últimos 5 anos. Então, esse tempo pode prescrever, dependendo do período em que ele está no contrato de trabalho ativo e o período que ele entra, de fato, na justiça para pleitear o seu direito. Lembrando que ele só pode pleitear dos últimos 5 anos. Entendi. Então, pedir demissão hoje, eu tenho até 2 anos para entrar, porque tem que ter uma segurança jurídica. O empregado não pode sair da empresa e a empresa... Meu Deus, daqui a 10 anos ele entrou pedindo um direito, prescreve. Entendi. Então, depois de 2 anos, ele pode entrar pleiteando os últimos 5 anos, tá? Eu vou te fazer uma pergunta. Eu estou fugindo aqui do meu roteiro. Porque são perguntas de leigo curioso mesmo que eu tenho. Sim. Porque, assim, eu vejo o contador, né, que faz toda a parte do departamento de pessoal, a pessoa que abre uma empresa e ela contrata um escritório de contabilidade, ele vai pedir aquela documentação para admissão e tudo mais. Então, o contador ele tem uma importância muito grande, né, naquele trabalho rotineiro, mês a mês. Mas eu acho muito importante uma assessoria de um bom advogado na área trabalhista para trabalhar em conjunto com esse contador. É bom isso? É muito importante. Por quê, Robson? Existem hoje sistemas muito evoluídos, né? Então, tem sistemas que, quando você cadastra um empregado novo, um contador, às vezes tem um próprio contrato de trabalho, um modelo genérico pronto ali. Sim. Então, às vezes, na Justiça do Trabalho... a empresa corre um risco,
porque tem algumas cláusulas que não estão previstas ali, porque não foram analisadas por um advogado trabalhista, né? Mas isso não está previsto no contrato. O empregado, um exemplo, o empregado quebrou e causou um dano. Está no contrato de trabalho a previsão dele pagar o dano caso ele for culpado? Não. Então... No contrato padrão, não. Não. Então, ele vai ter que pagar... Ele pode ser... Ele não pode ser descontado do seu pagamento para... ressarcir a empresa naquele possível dano. Olha que bacana a tua informação, porque... Um dos exemplos, tá, Robson? Tem diversos outros. Compensação de sábado, por exemplo, empresas que funcionam de segunda a sexta. E aí ele tem que fazer um contrato, um aditivo, se não estiver na cláusula, né, no contrato principal, de que ele compensa as 4 horas de sábado no dia útil de segunda a sexta de trabalho. Entendi. É como se fosse assim, nas ele leis... tem 44, né, horas semanais para trabalhar. Isso. Então, ele fica até um pouco mais tarde, dia de semana, normalmente dá uns 48 minutos depois, porque ele não trabalha aos sábados, que é um dia útil. Entendi. Para fazer conta redonda, seria assim, você vai trabalhar as 44 horas semanais, eu não abro sábado nem domingo, você vai trabalhar 9 horas de segunda a quinta... Né? E vai sair mais cedo na sexta-feira. Isso. Não é isso? E isso tem que ter no contrato, que normalmente nesses contratos genéricos não tem. Então, o contador tem que ter uma assessoria jurídica para fechar direitinho ali. Isso. Não é isso? Você trabalha com muito escritório de contabilidade? Eu trabalho com 2 atualmente. Eu trabalho com 2 atualmente. E tem muita demanda, assim? Tem muita demanda. Porque, assim, começa a vir o problema na Justiça do Trabalho e, às vezes, o empresário bota a culpa no contador. Mas o meu contador não fez isso, o meu contador não fez aquilo. Mas, às vezes, o contador ele não é obrigado a saber da legislação toda trabalhista, porque isso é o advogado trabalhista em conjunto com o contador. Para fazer. E eu acho bacana você falar isso, porque o contador ele tem uma linha limite de responsabilidade. Exatamente. Até onde vai a responsabilidade dele? A partir dali é com o advogado. Exatamente. E o contador ele não é contratado para ser um consultor da empresa. Sim. Né? Ele é contratado para receber a documentação, emitir as guias dos impostos, né, daquele trabalhador. Sim, fazer admissão. Demissão. Muitas vezes faz o exame admissional, encaminha para uma clínica. Tem muita empresa de contabilidade que tem vínculo com clínicas, né? Inclusive, aqui eu trabalho lá, nos atende, faz isso. Olha, tem um vínculo com a clínica. Então, é isso mesmo. Então, eles nos auxiliam muito, mas toda a legislação trabalhista, a reforma, as brechas que as leis têm, né? O que regulamenta as relações trabalhistas, de fato, são as leis e os advogados trabalhistas, que são as pessoas qualificadas para falar sobre aquilo. Eu não posso chegar... Tem gente que chega também para mim e fala assim, Fabi, não estou conseguindo cadastrar no E-Social. Olha, eu tenho que ver com o seu contador. Sim, claro. Porque quem faz essa parte toda é o contador, não sou eu. Claro. Cada um tem um desempenho, um papel. Sim, cada macaco no seu galho, como diz no seu galho. O ditado antigo, não é isso? Exatamente. E Fabi, mas como é que você não sabe mexer no E-Social, fazer a guia do FGTS? Eu falei, porque essa não é a minha competência. Claro, eles confundem. Né? E muita gente, às vezes, eu falo sempre aqui no meu programa que você contratar um bom advogado não é despesa, é um investimento. Né? Que a gente está falando de prevenção. Né? A advocacia preventiva hoje, para mim, é tudo, tá? Porque eu já vi empresa fechar as portas por causa de passivo trabalhista. E hoje está bem séria a Justiça do Trabalho. Hoje eles fazem a desconsideração da personalidade jurídica, recai a responsabilidade sobre a pessoa física, não encontrando bens ou valores para serem penhorados, né, para pagar essa dívida, ele bloqueia seu passaporte, ele bloqueia sua CNH, seu cartão de crédito. Caramba. Então, antes de abrir uma empresa, a pessoa tem que realmente se organizar muito com o contador para ver qual o regime tributário adequado, um advogado trabalhista, né, para regulamentar os seus contratos de uma forma... Vai impedir o processo trabalhista? Não. Nada é 100% garantido. Mas vai diminuir muito o impacto.
Diminui os riscos, os riscos, né? Os impactos que isso podem gerar na caixa das empresas. E eu tô te olhando assim, eu tenho uma admiração por você fora do comum, ô Fabiane, porque ao mesmo tempo que a gente é bobo pra caramba, que a gente fala nossas gracinhas, quando você vai pra parte séria, né, da tua profissão, você é de uma profissional, assim, tão admirável. Obrigada, E você, Robson. nos teus contratos, você tá falando de contrato, eu acho você, assim, expert em contrato. Eu adoro, Você dá uma importância para isso e realmente tudo tá no contrato, né, Fabiana? Tudo tem que estar no contrato. Eu procuro saber qual é o risco do seu negócio, que todo negócio tem um risco. Sim. Né? E é importante eu saber o seu risco para eu saber como eu vou colocar aquilo dali para te garantir uma segurança jurídica. Né? Então, tem situações que, de fato, olha só, eu falo assim, esse risco existe no seu negócio, mas a gente tem como diminuir ele quase até zerar, dependendo do que for, botando essa previsão no contrato. Isso é de extrema importância, entendeu, Robson? Poxa, que legal. E outros direitos, né, que foram adquiridos com a CLT é a garantia do salário mínimo. Né? Tudo isso é para garantir o mínimo de subsistência para o trabalhador. Sim. Então, o salário mínimo... Ah, Fabiane, qual o salário mínimo? Depende da sua categoria de profissão, ou se não tiver, né, é previsto isso na sua categoria, é o que vale ao que do nacional. É o nosso que hoje é 1.412. 1.412. Se eu não me engano, mas tem alguns pisos salariais, né? Tem alguns pisos salariais, dependendo da categoria. De advogado, enfermeiros, médicos, todos os segmentos, comerciantes. Profissões legalmente regulamentadas ou não, vamos falar assim, né? Vamos falar assim, mas independente de qualquer coisa, um salário mínimo é garantido. Legal. E você estuda também essa parte? Eu já estou fazendo consulta contigo aqui, que eu já estou visualizando várias coisas. Já estou vendo várias coisas. Então, assim, a pessoa que vai abrir uma padaria, no caso, ou um restaurante, você já orienta ali o cliente, o sindicato que ele tem? O sindicato. A gente também faz... regulamenta também acordos coletivos, convenções coletivas com o sindicato. Bacana. Né, tudo para poder ficar bem normalizado dentro da lei. Legal. Isso também nós fazemos muito com restaurantes. Isso é bacana. Esse segmento que tem garçom, gorjeta, tem muitos pontos. Isso. Né, por fora. Então, é importante o sindicato participar dos acordos para poder manter, né, tudo dentro da legislação trabalhista. Sim. Você evita realmente um passivo muito grande nas empresas. É muito cara a justiça do trabalho. Sim. E fora que hoje, né, depois da pandemia, o pessoal se acostumou a pedir por delivery e tudo mais. Nós temos iFood, nós temos várias empresas. Eu participei na OAB, eu tive a oportunidade de ir lá na comissão do direito do trabalho da OAB, participar desse tema, porque se criou uma dinâmica nova, né, no formato de trabalho, porque eles não são contratados por essas empresas e nem pelos restaurantes. E aí isso está um pouco fora do nosso modelo de contrato de trabalho, né? Porque se ele sofre um acidente, quem paga? Pois é. É ele mesmo. Ele está como autônomo, mas ele não é autônomo. Porque ele está ali com horário, ele está ali usando a moto dele. Então, isso é uma coisa que ainda está embrionária, mas que a gente vai chegar num novo modelo de trabalho para esse tipo de profissional também. De atividade, né? Porque a maioria dos restaurantes e dos comércios de gêneros alimentícios utilizam essa mão de obra. Usa o motoboy ali, né? Isso. Aí eles ficam sem esses direitos que a gente está colocando aqui. Quais? 13º, férias, né? O piso, eles ficam sem salário, porque... Fundo de garantia. Fundo de garantia, né? INSS. Olha só, quantos direitos são perdidos aí? Exatamente. E é o que mais tem aí na rua, né? Pô, é o que mais tem. É a loucura do trânsito, são eles, né? Meu todos Deus. os dias. Eu não vou nem entrar, senão a galera ali... Deixa eu ir para a segunda pergunta. Olha, eu fugi aqui das minhas perguntas. Eu estou muito curioso hoje contigo. Mas tá legal, hein? Tá bom, né? Tá. Sempre é bom. Sempre é bom, Sempre né? É bom. Ai, meu pai, eu tinha reservado aqui pra gente 2 horas. E essa questão dessa minha surpresa aqui que atrasou tudo. Mas eu falei, problema. Eu não vou deixar de fazer essa surpresa pra ela. Ai, mas eu amei. Eu acho que valeu a pena essa hora de atrasinho. Bom. Adorei. Aqui, a gente vai falar agora de jornada de trabalho. Como é que funciona a jornada de trabalho e o pagamento de horas extras? Então, normalmente são 44 horas semanais, 8 horas por dia, né? Hora extra, no máximo 2 horas por dia. Tá.
podendo ser compensada com banco de horas. E a hora extra, normalmente, é 50% acima do valor do piso que a pessoa ganha de salário. Algumas profissões ganham 100%, aí depende da convenção coletiva, mas normalmente são 8 horas de trabalho, com hora extra, 50% a mais. E a maioria, eu vou pegar esse gancho aqui, porque eu acho, ou me corrija se eu estiver errado, tá? Que na maioria das reclamações trabalhistas, o advogado que está defendendo a parte do empregado, ele coloca ali horas extras não pagas, né? E antigamente falava-se que aquela folha de ponto era obrigada para empresas que tivessem acima de 10 ou 20 empregados, não é isso? E aquelas pequenininhas, geralmente a microempresa tem 5, 6 ou menos de 10 ali, não usava a folha de ponto. É muito importante essas empresas, mesmo não sendo obrigadas a ter a folha de ponto? Elas não são obrigadas a ter, mas tudo que você documenta é importante. Tá? Mas quando o empregado entra na justiça e não é uma obrigação da empresa ter a folha de ponto, o ônus da prova é dele. Ele que tem que provar que fazia essas horas extras. Certo. Então, ele vai pegar uma testemunha, né, uma prova documental, o WhatsApp, o e-mail, de que ele estava fazendo essas horas extras, mas não é obrigado a empresa realmente a ter a folha de ponto. Fabi, mas é bom ter? Sempre é. Tudo que é documentado, assinado e se pode provar depois, é melhor. Mas eu tenho que ter um book na empresa, porque o compliance que você me deu é enorme. Mas é porque a gente está lá militando na Justiça do Trabalho todos os dias. Sim. Então, é importantíssimo ser tudo documentado. Sim. Porque o que não tem documento e o ônus da prova for seu, você tem que provar. Pois é. Né? Exatamente. E aí, nem sempre se consegue provar. Nem sempre se consegue uma testemunha. Eu acho que é bom para tudo a folha de ponto, né? Até para controlar faltas, atrasos. Exatamente, é muito bom. Olha, eu costumo olhar, adoro olhar ranking. Eu sou muito de pesquisa, né? Eu gosto muito de pesquisar. Então, aí eu olho os rankings dos processos do direito do trabalho. E aí, uns 6 meses atrás, o segundo lugar era a hora extra. Eu falei, gente, como é que as pessoas ainda, as empresas ainda se permitem ter processos de hora extra? Por quê? Em novembro de 2017... Foi 2017, gente? Foi. Teve a reforma trabalhista, que já se permite formalizar o banco de horas. Tá vendo só? Por que se não se formaliza o banco de horas com o empregado? Porque você ainda vai, em 2024 ainda é processado por não pagar a hora extra. Sim. Né? Então, você vê que falta o preventivo. Sim, falta a orientação. Falta a orientação. Né? E orientação vem através justamente disso, do empresário, né? Procurar do empresário procurar, de você abrir a sua porta para a gente poder estar aqui falando, porque nós, advogados, não podemos mercantilizar, né, a nossa profissão. É tudo em caráter informativo. Sim. Então, aqui é realmente uma oportunidade dos empresários lerem, falarem, buscar seu advogado trabalhista para poder ter essas orientações. Olha, então fiquem de olho aí, empresários, tá vendo? Eu sempre falo aqui, né, que é importantíssimo contratar profissionais gabaritados, qualificados, e eu tô na minha frente aqui, para mim, tá, uma das melhores advogadas que eu conheço, é a Fabiane Ximenes, da Ximenes Matos Advogados. No final ela vai deixar aqui os contatos dela, fiquem ligados porque é importante. Você tem que ter um bom contador, claro, para fazer as tarefas, né, rotineiras ali mês a mês, mas também precisa ter um bom advogado para te orientar, né, para lá na frente você não se arrepender, tá ok? Porque não é despesa, é investimento, tá bom? Vamos aqui para a terceira pergunta aqui. Quais são os direitos dos trabalhadores em caso de demissão sem justa causa? Bom, aí ele tem direito a todas as verbas trabalhistas. O saldo de salário, que é, vamos supor, ele pediu demissão no dia 15, né, dentro de um mês. Então, ele tem direito aos 15 dias de salário trabalhados. Ele tem direito ao proporcional do 13º. Né? Ele tem direito às férias, caso tenha... Né, tenha vencido ou não, ou férias proporcionais acrescidas de 1/3. Sim. Né? Ele tem direito... demissão sem justa causa. É isso, demissão sem justa causa. A demissão, 40% da multa do FGTS. Era 50, agora é 40? Oh, perdão.
40%. É 40%. 40%. Não, tá certo, você falou 40%. Ah, tá. É porque na época da Dilma Rousseff, se eu não me engano, eles tinham colocado a multa em 50%. Não, é 40%. É 40%, né? Que 10 ficava para o governo e 40 ia para o empregado. A multa é 40%, né? a não ser quando for acordo, porque também se normalizou a questão do acordo, pois né? é, com a reforma, né? Com a reforma, trabalhista. que aí é 20%. Aí, e facilitou muito essa reforma. Muito. E vou falar assim, foi muito bom para os empresários, que puderam normalizar umas coisas que todo mundo fazia por fora. Sim, pois é. Né? Mas a lei é aquilo, a lei está ali para ser cega, surda e muda. Ela precisa da lei, né? Das provas para poder olhar, julgar. Sim. E aí se normalizou isso com a reforma trabalhista. Eu acho bacana isso. Muito. Né? Porque e aí a gente tem que se utilizar da lei em benefício próprio. Claro. Né? Tanto o trabalhador, né? Tanto o empregador. Os dois. Que legal. Vamos nós aqui. Vamos falar de assédio moral, que é um assunto que sempre está em voga aí. E isso está muito em voga. Esse ano foi em janeiro, se não salvo engano, o TRT fez uma grande campanha a respeito disso, porque o maior número de afastamento dos trabalhadores, acho que foi em primeiro lugar, salvo engano, foi por problemas psíquicos, mentais causados pelas relações de assédio moral vivido no trabalho. O que é o assédio moral? É você desrespeitar repetidamente esse trabalhador. Colocar metas impossíveis para ele bater, ameaçar de demissão o tempo inteiro, criar situações constrangedoras constantemente, né? Colocar muita pressão. Então, isso tudo vai gerando na pessoa uma situação terrível. De pânico, de né? pânico, porque ali ele tira o sustento da família dele, né? Claro. É para ser um ambiente seguro, é para ser um ambiente que lhe proporciona tranquilidade. E prazer, né? Porque, como diz o Francisco da Ortobon, meu amigo, né? Um abraço aí para toda a família do Francisco, ele fala que 1/3 da nossa vida a gente passa em cima de um colchão, né? O outro terço a gente passa trabalhando, né? No trabalho. E ali, pouquíssimo tempo a gente passa com a nossa família, lazer e tudo mais. Então tem que ter um ambiente saudável, tem né, que Fabiana? ter um ambiente saudável, é terrível. Às vezes chega clientes, né, que choram, desabafam, porque os advogados também, né, quando vai peticionar, a gente tem que entender aquela história toda. Empatia, né? Empatia pela pessoa. E isso tem aumentado muito. Então, isso aqui também, o WhatsApp, é uma coisa que gera uma tensão muito grande, porque a pessoa fica recebendo, né, o tempo inteiro mensagem. Sim. Ela sai do trabalho, mas o trabalho... Mas continua trabalhando. Mas continua trabalhando. Porque ela está ali respondendo, porque se ela não responder, ela tem medo de perder o trabalho. E perde. Perde. Né? Porque tem patrões ou gerentes ou então encarregados que eles são intolerantes. Né? A pessoa sai 18 horas, chega a 20 horas, surgiu uma demanda para ele não, deixa eu ligar para fulaninha. E a pessoa não atende o telefone e ainda toma esporro no dia seguinte. Porra, te liguei ontem. Exatamente. E às vezes a gente recebe os áudios como provas de xingamento. Você é um lixo, um imbecil, você não sabe fazer nada certo, irresponsável. É terrível. É terrível. Então ninguém suporta isso por muito tempo. Claro. Né? É horrível, ninguém suporta. Então, acaba tendo algumas síndromes de burnout, diversas, ou depressão. É uma coisa bem séria. E aí a pessoa, de fato, tem que se afastar do trabalho. É ruim para a empresa e é ruim para o funcionário. Claro. Né? Porque ele perde ali um funcionário que está de licença, tem que botar outro no lugar e esse ciclo, às vezes, é vicioso. Eu sou muito a favor da liderança humanizada, Robson, hoje em dia. Eu acho que essa liderança de grosseria já passou. Está ultrapassado. Está ultrapassado. Acho que a gente já passou esse nível. A gente não, né? A liderança humanizada não é você ser bonzinho, é você ser assertivo. Claro. Mas de uma forma humana. Sim. Né? Você não precisa agredir para que a pessoa faça o que você quer. Acho que isso é uma prova de incompetência de um líder, sabe? O líder, ele não tem que esculachar. O líder, ele pelas ações dele, ele se torna um líder. Ele é um líder, né? O líder escuta a outra parte, né? Porque eu acho que isso é sensacional, né? Aquele cara que, não, tem que fazer dessa maneira, sem escutar o próximo. Às vezes o próximo ali é até uma pessoa que esteja começando, com menos experiência que ele, mas um jovem tem uma ideia que ele escutando pode despertar, rapaz, tu tem razão ali. Exatamente. Como diz a Amanda, né, a minha amiga,
que fez o podcast. Amanda Carvalhal. Amanda Carvalhal. Como ela disse, não é a minha ideia, é a melhor ideia da mesa. Isso não tem como a empresa não crescer, né, dessa maneira. E eu vou te dizer que a pressão, às vezes, nem é só de um chefe para um empregado, sabe? Nós, advogados, também sofremos muita pressão. Os advogados estão em primeiro lugar de afastamento. É mesmo? Porque, assim, a nossa profissão não é uma garantia que você vai ganhar um processo. A gente nunca pode dar causa ganha para ninguém. Sim. Quando você me contrata, eu vou dizer, olha, a gente pode ganhar ou perder, né? Tudo vai depender das provas que eu tenho, que a outra parte tem. E muitas vezes o cliente não entende isso. Acha que você perdeu o processo por uma incompetência técnica ou porque você não foi lá falar com o juiz. E ligam e xingam. É bem complicado. É sério, Fabiane? Mesmo muitas vezes a gente colocando tudo isso para o cliente, alguns, tá? Não sim, claro. Não são todos. Não. Mas a pessoa, principalmente, que nunca sofreu um processo trabalhista, a gente costuma dizer que são os mais difíceis. Porque eles acham que lá as meras alegações... Não, mas a pessoa está mentindo. Isso vai garantir o processo para ele no final. Não garante. Se você não fez prova, se você não tem nada que comprove as suas alegações, você vai perder o processo. Sim. Né? É o risco que você tem. E não vai pelo sentimental, né? Vai mais pelo frio ali, né? Pelas provas, documental. Provas, documental, testemunhal, né? A audiência é muito importante, de instrução, onde o juiz vai poder elaborar a sentença dele se baseando na oitiva das testemunhas, no depoimento do reclamante, no que a empresa está mostrando. Né? Então, tudo isso é muito importante e muito técnico. Então, por exemplo, quando eu pego uma causa, você vai me dar todas as suas provas. Eu não sei quais são as provas que a outra parte tem. Né? Vai ser lá na hora que nós vamos colocar as cartas na mesa e eu posso ganhar e perder. Então, a nossa atividade ela é de meio, ela não é de fim. Então, nenhum advogado no mundo pode garantir uma causa ganha. Então, é uma pressão mesmo diária que a gente sofre. Né? Eu imagino. E a justiça, muitas vezes, também é amorosa. E aí também se coloca a culpa no advogado. Aumenta o estresse, né? Porque o cara fica assim, às vezes você está acompanhando um processo, o processo ainda está parado, você não liga para o cliente, porque você já avisou para ele, ó, assim que tiver qualquer movimento aqui no processo, eu te ligo. Passa 3 semanas, e aí, Fabiana, você não me ligou mais, esqueceu de mim? Você não, é porque não andou. Robson, o judiciário hoje está acharcado de processos, tá? Todo dia estou no tribunal, eu posto muito, a gente lá fazendo audiência e tudo. Eu vejo. Teve um juiz que estava fazendo audiência em 2 vagas. Meu Deus. Ao mesmo tempo. Ele estava aqui, saía, peraí, gente, agora eu vou para outra. Então, não está fácil para o juiz, não está fácil para o advogado, porque está sem profissional, está faltando, parece que vai abrir concurso, né, agora para a magistratura, porque realmente o judiciário está acharcado de processos. E aí demora. Com marca pequena, então, tem processo que está para conclusão desde março, né? E aí a gente fica naquela pressão, porque a pessoa quer resolver o problema, a gente fala com o juiz, peticiona, tenta impulsionar o processo e não consegue. Entendi. Mas acho que toda profissão tem seus desafios. Né? Tem cliente que já é mais compreensivo, que entende, que vai lá no cartório ver o processo, que participa mais junto, né, para entender. E aí não tem problema nenhum, fica até mais fácil. Mas, realmente, assim, é tenso. A internet facilitou um pouco isso? Muito. Se o cliente quiser acompanhar lá, o cliente pode acompanhar, entra no TJ, assina, né, faz as assinaturas, olha o processo. Processos sigilosos não tem como. Sim. Principalmente na área de família. Né, criminal também, normalmente são sigilosos. Mas fica mais fácil, a pessoa pode ir até o cartório, a vara, olhar o processo, ver, participar, porque às vezes, né, eu costumo criar muito... Eu gosto muito de contato com as pessoas, criar confiança, porque o advogado, você tem que confiar nele. Claro. Você não vai entregar a sua causa para alguém que você não confia. Claro. Né? Quando eu assino um contrato com você, a primeira coisa que a gente tem que estabelecer é uma relação de confiança. E ali eu vou te colocar todos os riscos que aquilo dali vai te levar. Certo. Isso aqui eu tenho como amenizar, isso aqui eu não tenho, isso aqui eu tenho, isso aqui eu não tenho.
né? E existem outras instâncias, não é só na primeira, porque muitas vezes a pessoa, perdi na primeira instância, vamos para a segunda, vamos recorrer, vamos utilizar todos os meios, os recursos que o judiciário disponibiliza para a gente poder conseguir reverter, mesmo que parcialmente ou completamente, aquela sentença que não foi, né, a que nós queríamos inicialmente. Sim. Eu fico imaginando o advogado que ele mexe com o direito criminal. Gente, deve ser uma loucura. É uma loucura, né? porque a pessoa às vezes está presa, né? Aí ele já tá lidando ali com a liberdade do cliente dele, né? Aí o cara deve ser uma pressão danada. Tira meu filho, tira meu irmão, tira meu marido da cadeia. Você falou que consegue, olha isso, sai até morte. Eu tenho um amigo que está internado, Robson. Assim, internado literalmente. Uma depressão, não aguenta mais ouvir telefone tocar. Estava na área criminal. A pressão é forte, assim, né? Então, a gente está falando de liberdade, né? É. Aí, olha aqui. A pergunta agora que vai vir aqui é sobre os direitos de trabalhadores terceirizados. Ok? Quais são os direitos dos trabalhadores terceirizados? Então, os terceirizados têm os mesmos direitos de um seletista, porque normalmente ele é contratado por uma empresa que presta serviço para outra, né? Então, por exemplo, ele tem carteira assinada, com salário mínimo, com o piso da categoria dele, ou o mínimo, dependendo da função, e todas as verbas, né, do qual ele faz jus. Então, são os mesmos direitos e, normalmente, ele presta serviço para uma outra empresa, tanto na atividade meio como fim. Fabiana, explica melhor. Um hospital, ele precisa de uma limpeza diária. E, às vezes, muitas vezes, né, lixo tóxico e tudo mais, né? É uma limpeza mais especializada. Essa não é a atividade fim do hospital, mas ela precisa de uma equipe, de uma empresa que faça esse serviço. Então, ela contrata essa terceirizada, né, com os funcionários dela, e eles respondem também de forma subsidiária a esses funcionários na Justiça do Trabalho. Se essa empresa terceirizada não estiver pagando corretamente todos os impostos, os salários desses funcionários que prestam serviços para essa outra empresa, e esse funcionário entra na justiça, pode colocar as duas empresas, tanto o hospital quanto a terceirizada. Eles respondem solidariamente, vamos falar assim. Isso, de forma solidária. Então, e responde de forma subsidiária por pagamento, caso a empresa, né, não arque, né, com as suas obrigações. Deixa eu ver se eu entendi. Então, eu sou dono de um hospital, aí eu faço uma contratação de uma coleta seletiva lá. Vamos falar assim. Vamos falar assim. Então, já que eu vou ter responsabilidade subsidiária e solidária, eu posso cobrar dessa empresa aqui todo mês que ele me mande as guias. É obrigação. Eu quero os Isso, inclusive, tem que ter no contrato. Bacana. Tá? É obrigação. A empresa pode todo mês, inclusive, pagar somente o que foi celebrado no contrato quando ele tiver toda essa documentação em mãos. Olha a importância do contrato aí. Olha aí. Porque se ele não estiver arcando, quem pode arcar é a empresa contratante. Entendi. Então, é muito importante esse contrato ser visto também por um advogado trabalhista. Tem que ser amarrado, né, Fabiane? Tem que ser muito amarrado. Vamos nós aqui. Licença maternidade. E existe licença paternidade? Existe. Eu quero saber disso. Olha, para você vai ser... Claro, agora o assunto chegou até a mim aqui. Como é que funciona esse paranoia aí de licença paternidade e maternidade no Brasil? A licença maternidade, ela tem direito a 120 dias, né, a partir do nascimento do neném. E as empresas filiadas à empresa cidadã aumenta para 180. Né, que é uma forma do governo incentivar as empresas a aumentar a licença. E para a paternidade, só pela CLT, são 5 dias, a partir do nascimento do neném, e as empresas filiadas à empresa cidadã são 20 dias. O governo ele dá um incentivo fiscal para a empresa, que são filiadas à empresa cidadã, e eles arcam com parte dos impostos desse afastamento maior do funcionário que foi mãe e pai, né? Aí as empresas têm que... Como é que faz para filiar? Você sabe? É na Receita Federal. É? Tem um formulário que você preenche no site da Receita Federal e aí tem vários requisitos que a empresa preenche lá e vê se pode pertencer a esse incentivo.
Olha, que bacana. É bem bacana. Mais uma informação importantíssima aí de Fabiane Ximenes. É. Vamos nós. Fala de 13º salário, tá? Como o 13º salário ele é calculado e quando deve ser pago? Ele é calculado baseado no salário do funcionário, Que ele né? ganha. O cara ganha 1.500 prata lá. Isso, ele pega 1.500, né? Vai dividir por 12 meses, né? Porque às vezes tem salários variados, comissões, então ele vai somar aqueles 12 meses de trabalho, dividir por 12 e vai ter o valor do 13º salário. Certo. Ele é pago em 2 parcelas. Na primeira é dia 30 de novembro, até o dia 30 de novembro, Certo. sem qualquer desconto. E depois dia 20 de dezembro, onde se desconta o INSS, o imposto de renda, caso for a situação, né? Dependendo lá do quanto... Você está na tabela, está né? na tabela, Que obriga ele ou não que obriga a ele reter. a reter. Então, a primeira parte, ela é mais tranquila, Ela né? é mais vem tranquila, ela vem mais. A Dá pra segunda pessoa vem já menos se organizar na ceia, né? Pois é. Os presentes. Se deixar tudo pro final, vai dançar aí, não é isso? Isso Já tá aí. perto de Natal, dia 20 de dezembro ali. E se a pessoa for mandada embora, né? Faltando 6 meses, ela vai receber proporcionalmente. Tá? 6 meses. Tem uma dica. Pede pra quem quer pedir demissão. Pede do dia 15 pra frente. Porque se ela pede antes do dia 15, do dia 14, ela não vai ter aquele mês contado pra título de cálculo do 13º. É o tal do 1/12avos 1/12avos, exatamente. Né? Exatamente. Então, ela tem que pedir depois do dia 15 em Isso. diante. Até o dia 14 ela perde. Ela não ganha Olha. naquele mês. Vamos supor, pedir demissão de dia 5. Não, hoje é que dia, Robson? 6 de setembro. 6 de setembro. Então, meu cálculo vai ser de 8 meses. 8 12avos, não vai ser de 9. Não, vamos pegar mais uma semaninha Aí fica, aguenta, suporta mais uma semaninha. Vai empurrando com a barriga. Ai, tô passando mal. Amanhã eu trago um atestado, não é isso? Aí já contabiliza o nono, 9 12avos. 9 12avos. Eita, ferro. Aqui, ó. Como funciona a rescisão de contrato de trabalho e quais são os direitos do trabalhador nesse caso? Como funciona a rescisão? A gente já falou de rescisão de contrato aqui. Vou pular essa aqui. Ela está em duplicidade. Deve ter perguntado 2 vezes aí. Agora, acidente de trabalho também. A gente falou aqui de motoqueiros. Né? O acidente de trabalho, a pessoa fica de licença, né? Se ela precisar de 15 dias de atestado a mais, ela já entra de licença pelo INSS. A empresa abre o CAT e aí ela fica de licença. Quando ela volta, ela tem estabilidade. Né? Porque ela não pode ser mandada embora assim, tem que cumprir um determinado tempo. Tem que cumprir um determinado acidente de trabalho, sim. Vai ficar 12 meses de estabilidade. Entendi. Então, a empresa arca até o 14º dia. Até o 15º. Até o 15º, E a partir daí é com o INSS. Com o INSS. É por isso que as pessoas fogem, né, desse negócio de vou ficar encostado pelo INSS. E quando tá chegando, ela, não, já tô bem, já dá pra trabalhar. Vem todo torto ali, a cadeira de roda, né? Não vou pro INSS. Tem os 2 casos, né? Tem um que quer ficar encostado e tem o que quer voltar logo pro trabalho. Tem. Entendi. Tem. Porque o que mais tem esse negócio de vou arrumar um atestado, tem cada história. Você falou aqui no início que a gente vai ter mitos e verdades sobre o direito trabalhista e nós chegamos neles aqui. O empregador pode demitir o empregado sem justa causa a qualquer momento. Então, ele pode mandar sem justa causa, desde que ele pague todas as verbas rescisórias, né, previstas na legislação do funcionário. Ele não precisa justificar a demissão, tá? Não é obrigado a justificar por que ele está demitindo, mas ele é obrigado a pagar tudo que o funcionário tem direito. Essa indenização pode ser trabalhada, né, ou indenizada. As pessoas têm uma dúvida assim. Quando o empregador manda o empregado embora, ele tem que pagar um aviso prévio, não é isso? Isso. E se o empregado virar e falar, eu não vou cumprir esse aviso prévio de 30 dias, o empregado pode ser descontado também? Ele não vai trabalhar, né? Logo, ele não vai ganhar.
Então, ele vai receber 2 dias depois, 10 dias depois da demissão e acabou. Não vai ser descontado nada, porque ele não vai trabalhar. Agora, no caso... E o indenizado, ele ganha um salário a mais, né? Porque sim, ele não trabalhou e vai ganhar. Ele vai ganhar, porque ele foi indenizado. Foi indenizado, é maneiro. Não é isso? Exatamente. Cara, eu tenho uma notícia e uma boa. A marca eu tô te mandando embora. A boa que vai ser indenizado. Indenizado. E o trabalhado, ele trabalha normal. E aí ganha, acabou o mês, ele já recebe. Já recebe. Agora eu vou inverter a situação aqui, né? Eu sou o teu empregado, eu falo, Fabiane, não quero mais trabalhar contigo, você é muito boazinha, sabe? Não tô afim. Eu não quero mais trabalhar contigo. Ou eu não posso mais trabalhar. Ou apareceu ou vou ter que viajar. Aí e aí, Robson? A gente pode fazer um acordo. tem regulamentado um acordo? pela reforma trabalhista. Olha, como é que é esse acordo? Aí você, em vez de eu pagar 40%, vou pagar 20%. Você vai receber tudo, mas vai ser tudo... Tudo dentro da legislação. Tudo dentro da legislação. Olha que bacana. Olha como tem saída para tudo agora. Não, e olha o tamanho da responsabilidade disso que você está falando, de investimento para aquelas pessoas que estão nos assistindo ali atrás das câmeras, que tem muitos dele microempresas, empresas de pequeno porte. Sim, pode fazer um acordo. Olha, nada por fora. Nada por fora. Assim como tem um contrato do intermitente, né, que foi regulamentado também pela reforma trabalhista. Como é que é o contrato do Olha, intermitente? vamos supor, você tem uma loja. No Natal, você precisa de extra Natal, de funcionários para poder, porque a venda é muito maior. Então, você vai contratar só para aquele período os funcionários. Então, você faz um contrato intermitente. Naquele período ali. Tu vai trabalhar de 1º de dezembro a 15 de janeiro. Você vai trabalhar todo dia? Não, vai ser quando ele chamar... Ele tem que avisar 48 horas antes. Olha, eu vou precisar de você sexta e sábado trabalhando. Quando ele vai pagar, ele já paga tudo. Ele paga o salário, ele paga o proporcional 13º, ele recebe tudo, o intermitente. Mas é só naquela forma temporária. Entendi. Então, para o empresário também é muito interessante. Claro. Né? Porque ele só vai contratar essas pessoas na demanda que ele necessitar. Quando for mais demanda, contrato intermitente e depois pronto. Tem muita gente que não deve saber desse contrato intermitente e que deve falar assim, não, eu vou contratar por um período de experiência, né, de 45 dias. Aí manda embora, né? Olha só, quanta informação Aí eu acho que fica tão claro para quem está prestando o serviço e para quem está contratando, claro, né? É uma coisa honesta, uma coisa muito melhor, honesta. Então, tem como regulamentar tudo. É só ter um advogado trabalhista. É isso aí. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou até chegar a canequinha mais pra cá. É isso aí. Maravilha. Aqui. O empregado... Mitos e verdades, tá? O empregador pode descontar do salário do empregado qualquer valor que desejar. Não, mito. Mito total. Total, claro que não. É até mico. Não é não? É até mico. Ele só pode descontar o que é previsto, né? O INSS, 8% FGTS, só o que é previsto na legislação. Não pode ficar descontando à torta e direita. Não pode, né? Qualquer coisa, não. Não, mito. 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 O empregador, ele é obrigado a dar adiantamento de salário? Vale. Aquele vale. Pô, não vale. É obrigado. Não é obrigado. Não. Isso tem que constar em contrato ou é um acordo entre as partes? Pode constar em contrato ou não. Mas ele não é obrigado. Porque é chato, né? Aquele negócio, eu acho que desanima o empregado, porque ele, ao longo do mês ele já pegou o salário dele todo. Aí no final não tem nada para receber e fica chateado. E acha que tá recebendo pouco. Acho que tá recebendo pouco. Aí trabalhei o mês todo, eu recebi 600 pratas. Mas os 2 mil que tu recebeu durante o mês? Pois é, não. Não é não, né? Não. Então tem que ser bem acordado entre as partes, né? O empregado pode faltar ao trabalho sem justificativa. Mito ou verdade? Mito. Mito, né? Mito, total. Se ele trabalha sem qualquer justificativa, ele não recebe aquele dia. Né? Então, ele precisa apresentar um atestado médico, algo que justifique o falecimento, né, do pai, da mãe ou de algum familiar, para poder não perder esse dia de trabalho. Isso é uma dúvida também, eu acho, Fabiane, que é uma coisa que muitos empresários têm dúvidas quanto ao atestado. Tem gente que fala assim, não, o atestado tem que ser do SUS, ou não, tem que ser do governo municipal. Pode ser qualquer atestado médico, desde que ele seja, né, idôneo, claro. Se ele for numa clínica particular, o empregador tem que aceitar o atestado. E não é obrigado a colocar o CID. O médico não é obrigado a colocar o CID.
Olha! Porque isso pode gerar um constrangimento, né, para o trabalhador. Não, a empresa que obriga isso também está agindo contra a legislação. Olha, que Não bacana. é obrigada a botar o CID. Legal. E tem uma coisa também na rescisão, que você estava falando, pode ser descontado ou não pode ser descontado. Tem umas questões que acontecem assim também. Eu fui mandada embora, mas eu não compensei todas as minhas horas extras. Fiquei positiva. Tipo, porque você compensa a hora extra. Sim, no banco de dados lá. Tem lá. A empresa tinha que me pagar 10 horas e não me pagou. E eu estou sendo mandada embora, como é que vai ser? Porque eu não vou ter como sair mais cedo. Ela tem um crédito. Isso entra na rescisão. Olha! Como pagamento. Baseado no salário dela, da pessoa. Que bacana isso, gente. Isso também é importante, porque às vezes a pessoa, poxa, eu tenho 50 horas de banco de horas, eu vou perder esse dinheiro todo, trabalhei e não vou ganhar. Se ela, na rescisão, ela vai ganhar. A não ser que seja, né, uma rescisão, porque tem aí a rescisão por justa causa. Que aí ela só ganha saldo de salário, né, e o que faltou de férias. Perde todos aqueles direitos. Mas é muito difícil, né? Uma pessoa conseguir uma rescisão por justa causa. A gente tem um rol taxativo no 482 da CLT, né? Que é atos de improbidade, desídia, insubordinação, tem várias coisas. Mas é muito difícil mesmo a justa causa. Depende muito da situação, você tem que provar, né? O ônus é do empregado de provar que ele não fez aquela atitude. É complexo também a empresa mandar por justa causa por qualquer coisa. Eles vão muito... Eu acho que o empregador, quando ele quer dar uma... Porque tudo na cabeça do empregador, vou dar uma justa causa. O cara faltou, né? Assim, tá faltando sem justificativa. Até foi bom ter falado nesse assunto. Quando o empregado começa a faltar e ele não dá justificativa, como é que o empregador deve agir? Ele deve dar advertências? Então, a primeira coisa é convocar ele para o trabalho, né? Manda um telegrama, a pessoa tem que é bom a empresa ter ciência de que ele recebeu esse telegrama para que ele compareça na empresa, né? Se ele retornar, a empresa pode, sim, aplicar penalidade, se não tiver nenhuma justificativa. E aí, as penalidades, elas são gradativas, né? Advertência, suspensão, até chegar na justa causa. Então, nem sempre... A justa causa, ela precisa, às vezes, se não for uma coisa muito grave, é preciso ver a reincidência de atos que esse funcionário cometeu contra a empresa, de falta de alguma coisa de desídia, improbidade, dano patrimonial, né, na empresa. Porque muitas vezes é necessário aplicar as penalidades mais leves, mais brandas, até se chegar na justa causa, dependendo de cada situação, de cada funcionário. Até além de uma advertência, uma suspensão, isso vai se acumulando. Exatamente. Até chegar lá na frente. Ele e causar, olha, você já tem aqui uma advertência, você já tem uma suspensão, a gente mandou o telegrama, você não retornou, aí sim se justifica uma justa causa, porque ele, de fato, não quer trabalhar, né? Claro. É o que está aparecendo. E o juiz, apesar de muita gente falar, o juiz vai muito pelo empregado. Eu acho que mudou muito isso, né? O juiz, ele analisa ali os dois lados direitinho, né, Fabiane? Ele analisa. Ainda é muito protetivo para o trabalhador, a Justiça do Trabalho, porque é o lado mais fraco, né? Então, a gente tem aí o princípio da primazia da realidade, onde o que o trabalhador fala e depõe é muito importante na Justiça do Trabalho, pesa bastante. Então, ela é um pouco mais protetiva, porque é o lado mais fraco da relação, tá? Mas hoje se pondera melhor as provas e tudo que a empresa oferece antes de se aplicar, né, uma penalidade, uma sentença desfavorável. Dura até, né? Porque a demissão por justa causa é muito dura, né? E ela não pode ser colocada na carteira, que não pode, também não. Isso é mito, né? As pessoas, vai colocar na minha carteira de trabalho. Não pode. Olha. Nem número do processo, não pode ter nenhuma menção na carteira de trabalho do empregado demitido por justa causa. Olha só, gente, quanta informação. Fabiane, olha, a hora passa muito rápido contigo. Quando eu falei para você que a gente ia fazer um head to head, um cara a cara,
né? E você falou, ai, Robson, mas 1 hora é muita coisa. Não é, né? 1 hora. A gente esclareceu e eu já estou convidando a você a voltar aqui no programa. Com certeza. Tá? Porque aqui eu separei mais os assuntos que são mais perguntados, as dúvidas mais frequentes do pessoal. Quanto carteira, quanto férias, 13º, é legal isso. Senão, às vezes, a gente entra numa esfera que o pessoal fica nos assistindo e fala, mas eles estão falando de quê, gente? Então, é como se fosse uma série da Netflix, nós dois aqui. Hoje foi o primeiro capítulo do primeiro episódio. Aí depois a gente entra nos nichos, né? É isso aí. Depois a gente entra nos nichos de destrincha ali, que vai ser sempre bom ter você na nossa casa aqui, que a casa é tua. Muito obrigada, eu adorei. Eu amo você disso. Sei disso. Adoro a Casa do Garay. Eu acho você sensacional. A gente fica leve aqui, né? A gente conversando, é um bate-papo. É um bate-papo, isso é que é bacana. Você fica nervosa, não? Não, você sabe que não. Você tá muito tranquila. Nas primeiras vezes, lá na Bandeirantes, pode falar? Pode, claro. Na rádio, né? Eu ficava muito nervosa, lembra? Eu lembro disso. Porque não é um ambiente, né, muito comum para mim. Então, você sempre muito empático, muito... Não, fica tranquila. Vai ser rapidinho. Vai ser rápido. E aí você conduzia, a coisa que eu não vi, acabou. Pois é, e lá era rápido, né? Lá era 8 minutos, 10 minutos. Poxa, e rolava, e a gente se identificou, né, na nossa... Desde a primeira vez. Desde a primeira vez, e para mim é uma delícia estar aqui. Muito bom, muito bom. Também. Eu agradeço muito pelo convite, muito mesmo, e eu sempre que me chamar, eu vou estar aqui. Então já vamos ver. Ainda mais agora com essa caneca linda e maravilhosa. Já vai ser tua, já vou liberar ela já. Eu já vou botar no escritório e tirar foto. E eu falei lá para o pessoal que está nos assistindo, nossos garaizinhos seguidores, que você no final do programa ia deixar os teus contatos. Pode dar pra gente, Fabi? O meu Instagram é Ximenes _Matos _advogados, né? E tem o meu e-mail, fabiane.adv@ximenesmatos.com. Então, maravilha. Atendo tanto online quanto presencialmente. Legal. Atendimento online já usa a tecnologia já, pessoa. Já. Né? Não sim. tem aquele custo de deslocamento. Depois da pandemia, a gente... Se reinventou. Os chimeninhos lá nos ajudaram. É isso lá aí. Com a tecnologia, a gente botou na televisão, botou tudo... Eu vejo o escritório é lindo. Eu vejo lá, eu fico babando lá. Aí a gente realmente colocou uma sala bacana para fazer audiência online, que ainda existe, né? E atender nossos clientes que não possam sair de casa ou não querem, pela comodidade, porque é muito cômodo, né? Claro. E hoje você manda tudo pelo computador, os documentos, então... Pois é, tudo escaneadinho ali. Tudo escaneado, bonitinho. É muito fácil. Né? Gente, Fabi... Muito obrigada, Muito obrigado. Robson. Um prazer ter você aqui. A casa é nossa. Essa casa é tua, você pode ter certeza. Pelo brilhantismo, pelo carinho que você tem comigo, pelo meu escritório e pelo meu trabalho. E tenho mesmo. Por você, eu tenho muito amor por você. Eu também, tá? Muita admiração. Tá? E obrigado pelo respeito que você tem por mim. Muito. Tá? Gente, olha, muitíssimo obrigado a vocês que estão nos assistindo. Muitíssimo obrigado a vocês que estão curtindo, que estão compartilhando, que estão comentando. É muito importante, né, essa ação de vocês para que a gente continue subindo aí. A gente está já crescendo muitos seguidores, tanto aqui no YouTube, quanto lá no TikTok, no Kawaii, no Facebook, no Instagram, e assim a gente vai. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo respeito. Queria agradecer muito ao Olavo Bilac, que está fazendo as edições do podcast Casa do Garay. As pessoas estão elogiando demais, né, o trabalho dele, lá da Bilac Produções. Então sigam ele também, eu vou deixar aqui, ó, o arroba dele, tá? Cara do mais alto gabarito, da mais alta qualidade. Queria agradecer a vocês, queria agradecer a todos que passam por essa cadeira aqui. Continuem nos assistindo e daqui a pouco a gente está de volta com novos episódios aqui. Um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio.